Meus queridos irmãos, boa noite e a paz do Senhor para todos. Neste momento, nós estamos iniciando mais uma live para divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e convidando a todo o povo de Deus para estar conosco durante esses momentos que vamos passar aqui na presença do Senhor. Convidando todo o povo de Deus aqui na cidade Baixa do Meio e até Baixa do Meio para estar conosco durante esse momento que vamos passar de meditação, de reflexão na Santa Palavra do Senhor, e o povo de Deus estão convidados a estar conosco. Queremos neste momento darmos a abertura desse trabalho com uma oração ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor de toda grandeza e de toda glória, em o nome de Jesus te pedimos a tua bênção, Senhor, nesta noite, para todos que estão nos acompanhando, senhores internautas, aqueles que estão ligados nas redes sociais, meu Deus, esperando receber uma bênção das tuas mãos. Meu Deus, como canal de bênção, que nesta noite, Senhor, os corações possam ser alcançados pela poderosa mensagem do santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, quero te louvar por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas durante os momentos dessa transmissão, que vidas sejam alcançadas pelo poder do santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, meus amados, queridos internautas, servos do Senhor que nos acompanham pelas redes sociais, neste momento nós iremos chamar a atenção de todos vocês para uma reflexão das Santas Escrituras. Quero vos convidar para uma meditação no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 7. Você que está na sua casa, que está no seu comércio, que está em outro ambiente, que tenha condições de estar conosco, nós nos convidamos para acompanhar conosco. Se você tem uma Bíblia, você possa também abrir a sua Bíblia e meditar conosco na Santa Palavra do Senhor. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo São Lucas diz assim: o epígrafe da nossa leitura diz: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Só lembrando que hoje também é o nosso culto de missões, e nós vamos falar do maior missionário que a terra já conheceu, o Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 1: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Dizendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que eu fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos,
de maneira tal que quase que iam a pique. Até o versículo de número 7 para a nossa reflexão nesta noite. Queridos, nós estamos diante de um texto sagrado, onde observamos que Jesus, iniciando o seu ministério, ele, depois de um dia de intensa atividade, Jesus resolve ir ao mar, à beira-mar, não é? O mar de Genezaré, ou mais conhecido como mar da Galileia, mar de Tiberíade, como alguém queira chamar. Ali onde Jesus concentrou a maior parte dos seus milagres, nas proximidades das cidades, mais conhecido como Decápolis. Naquele dia Jesus chega na beira do mar. Ele esteve na casa da sogra de Pedro, e ali curou a sua sogra. Depois curou um homem perturbado de espírito imundo. Ele foi liberto, e Jesus segue a sua trajetória, e ele chega junto do lago. E nesse texto eu gostaria de trazer algumas observações que eu acho interessante no texto. A palavra do Senhor diz que muita gente estava com ele, o apertavam, as pessoas estavam querendo ouvir. E naquele meio, naquele inteirinho em que Jesus estava ali com as pessoas que lhe apertavam, que queriam a todo custo estar ao seu lado, a Bíblia nos dá uma forma como a gente deve analisar o texto, que me chama a atenção. Quando Jesus diz, o texto diz melhor, que Jesus viu homens que estavam consertando as suas redes, e aquilo de alguma forma chamou a atenção de Jesus, não é? O verso 1 diz: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2 diz: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Meus amados irmãos e amigos, me chama a atenção quando Jesus olha para o barco, os 2 barcos, e vê aqueles homens lavando as suas redes. Sabe por quê, meus queridos? No ano de 1994, eu pastoreei uma cidade de praia. No ano de 2008, eu voltei a pastorear outra cidade de praia. E eu resolvi fazer algumas pesquisas do meio de vida e do comportamento da atividade pesqueira dos profissionais da pesca. E eu vi relatos impressionantes que me chamaram bastante atenção. E às vezes eu fico imaginando os relatos que eu ouvi de pescadores, de homens que viveram a vida toda no mar, com esse texto. Porque é impressionante como Jesus está rodeado de pessoas que querem lhe ouvir, e Jesus observa homens lavando redes de pesca. E diz a palavra que Jesus chega onde está os barcos e pede para que Pedro o afaste um pouco da praia. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Que detalhe? Por que Jesus não chegou na hora que eles estavam preparando suas redes para ir pescar?
Mas Jesus chega quando eles estão voltando, retornando da pesca. E diga-se de passagem, uma pescaria totalmente sem sucesso, decepcionante, uma noite toda de sofrimento, não é? Porque esses são os relatos que a gente, e aqui eu volto a palavra que eu ouvi, relatos de pescadores, a forma como eles pescam à noite, e o sofrimento aumenta muito mais pela escuridão, pelo frio, pelos mosquitos, não é? Por todas as intempéries, às vezes chuva. Então, pescar à noite é exatamente um sofrimento sem precedente para nós que somos leigos a respeito do assunto. Então, eles estão voltando da pesca. Outra coisa, eles estão lavando as redes. Significa dizer que naquele dia eles não tinham mais disposição para voltar ao mar, diante de uma noite de insucesso. Eles estavam ali vendo as redes sujas, limpando as redes, consertando, quem sabe, alguns buracos dos garranchos, dos galhos da noite, que passaram tentando pescar e nada apanharam. De forma que eles estão ali fazendo um concerto para ir para suas casas. Os relatos que eu vi de pescadores, de homens que viviam da pesca, é exatamente de muito sofrimento, de muita dificuldade. E eu vi relatos de pessoas, de pais de famílias, que diziam que muitas vezes, quando eles iam ao mar, eles iam na tentativa de pegar alguma coisa para trazer para casa, para se alimentar, porque nada tinham deixado para os seus filhos e nem para eles mesmos. Então eu quero imaginar que naquele momento que aqueles pescadores estão ali lavando as suas redes, eles estão exatamente tristes, preocupados, pesarosos, porque nada levariam para suas casas para alimentar-se e alimentar sua família. Então observe que Jesus chega exatamente num cenário de tristeza. Jesus chega num cenário de muita preocupação. E Jesus chega exatamente para trazer esperança para eles. Esta é a palavra do grande missionário Jesus, que ele chega na hora que você não espera, que ele chega na hora que você pensa que está tudo acabado, que ninguém está lhe vendo, que não há como você sair daquela situação. Esta era a situação em que estavam os discípulos que tinham voltado da pesca. E me chama a atenção que Jesus chega exatamente neste momento de incerteza, de falta de esperança, de falta de perspectiva. E Jesus, o tema desta mensagem de hoje é quando Jesus chega. Então Jesus chega neste cenário de muita dificuldade. E diz o texto sagrado, e eu acho interessante, Jesus poderia chegar ali e dizer para eles: vamos pescar novamente. Afinal de contas, Jesus estava ali para resolver o problema deles. Mas algo me chama a atenção, meus queridos, quando Jesus se aproxima, entra no barco de Pedro, e no versículo de número 3, Jesus diz, o versículo diz: entrando num barco, num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus aproveita que o barco está disponível, pois não havia mais pescaria, e Jesus aproveita aquele momento ali para cultuar, fazer um culto ao Senhor.
Olha, meu amado irmão, qual o problema que você está enfrentando? Qual é a primeira iniciativa que você deve tomar? A primeira iniciativa que você deve tomar é o exemplo que Jesus nos dá neste capítulo. Jesus chega em meio a uma situação totalmente desfavorável, mas Jesus leva os seus que estão com eles e aqueles que estão ali, os pescadores, leva eles a entender que eles precisam ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eles precisam buscar a Deus naquele momento em que eles acham que tudo está acabado. A primeira iniciativa de Jesus é exatamente quando Jesus chega numa situação de calamidade, numa situação de falta de esperança, conduzir o homem à presença de Deus. E diz o texto que Jesus pregou a palavra para as multidões que estavam ali, e só depois que eles ouviram a mensagem, que eles ouviram a palavra, é que Jesus toma outra atitude. Então a primeira atitude que Deus quer que você nesta noite faça é buscar a Deus. Em meio a tudo que está acontecendo na sua vida, na sua família, no meio do seu lar, no meio da sua parentela, lá onde está a situação que você não vê como resolver, Jesus está dizendo: vá primeiro buscar a presença do Senhor, vá primeiro orar, vá primeiro ler a palavra, vá primeiro dedicar-se ao Senhor, vá primeiro envolver-se com o Senhor. Porque nós temos mania, meus amados, de querer resolver as coisas do nosso jeito, e Deus nem sempre aprova a forma como eu quero, porque Isaías diz que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, nem os meus caminhos são os caminhos do Senhor. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos pensamentos. Ou seja, Jesus quer primeiro que você se envolva com a sua palavra. Quantas vezes nós queremos resolver as coisas no momento da aflição, no momento do vendaval, do furacão, no meio do furacão, e o Senhor Jesus, vendo a situação daqueles homens, Jesus leva eles para a palavra. Jesus prega o Evangelho, Jesus fala do amor de Deus, Jesus envolve aquele povo, inclusive aqueles que estavam ali lavando e consertando aquelas redes. O desejo do Senhor Jesus é que você, como está escrito na sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus chega, meu querido, em uma situação, não importa qual seja, Jesus chega para resolver. Agora, Jesus resolve da forma dele, da maneira dele, não da nossa maneira. O problema de Pedro, de André, de Tiago, de João, que estavam ali, não foi resolvido da forma como eles queriam. É tanto que eles ali estavam já prontos para limpar as suas redes e ir para casa. Jesus chama eles para ouvir a palavra. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, lançai as vossas redes. Ora, meus queridos, depois que nós nos envolvemos com a palavra de Deus, depois que buscamos o Senhor, depois que dedicamos nossa vida ao Senhor, depois que oramos ao Senhor, depois que Jesus está na frente do nosso projeto, então devemos buscar e executar. Mas enquanto não buscarmos o Senhor, enquanto Deus não falar conosco, mas porque
eu oro e Deus não me responde, eu oro e Deus está calado, eu oro e Deus está em silêncio, Deus não está me dando uma resposta. Meus queridos, até o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Vamos entender isto. Depois da mensagem, Jesus chama os seus discípulos, Jesus chama todos, Jesus chama os pescadores e disse: agora nós vamos pescar. Louvado seja Deus. Deus está dizendo: o projeto de Deus tem que estar acima do projeto humano, porque Deus vai chegar na tua casa, na tua vida, na tua família. Ele vai chegar para resolver o problema. Jesus chegou na casa de Jairo e resolveu o problema. Jesus chegou, por onde Jesus passou, onde Jesus chegou, Jesus resolveu o problema. Então Jesus quer resolver o problema da sua família, da sua vida, mas Jesus quer que você primeiro busque a sua presença. Então Jesus pede para que ele lance a rede agora, depois que ele ouviu a palavra, ouvir o culto, ouvir a mensagem. Certamente aquele momento de preocupação que estava na vida de Pedro, de Tiago, de André, de João, depois da palavra, o Senhor acalmou o coração daqueles homens, o Senhor falou com eles, o Senhor o consolou, não é? Como é bom quando a gente escuta a voz de Deus. As preocupações, a ansiedade que nós temos do dia a dia, a preocupação com o futuro. Nós não temos uma visão do futuro, não sabemos como vai se desenrolar o futuro, então tudo isso nos preocupa. Mas eu quero te dizer uma coisa: busque a Deus em primeiro lugar, e Deus não te deixará. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, lá no versículo número 5, respondeu o Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Pedro está dizendo: Senhor, eu já passei a noite toda. Pedro está querendo dizer: eu já estou cansado. Senhor, por mim eu não iria mais. Porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mesmo por esporte, ou mesmo por brincadeira, já tiveram a oportunidade de pescar e não pegar nada, mesmo sendo em forma de brincadeira. É algo frustrante, não é? Algo que nos deixa desanimados. E aqueles moços estavam fazendo aquilo, eles faziam por profissão, eles sabiam onde tinha um peixe, eles sabiam onde pegar o peixe, como pegar o peixe, mas naquela noite eles não tiveram nenhum sucesso. Sabe por quê? Porque Jesus queria fazer um milagre na vida deles. E às vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer fazer conosco. Nós estamos alheios porque nós estamos forçando, nós estamos querendo do nosso jeito, né? E tudo dá errado. Sabe, amados irmãos, quando tudo na nossa vida que a gente vai fazer não dá certo e a gente se estressa, a gente fica preocupado, a gente quer saber o porquê, qual a razão daquilo ali. Mas sabe, meus amados, Deus quer nos dar uma lição. Jesus quer nos dar uma lição. Jesus quer dizer: eu faço do meu jeito na sua vida. Esta é a palavra que Jesus está dizendo para nós. Jesus estava dizendo a Pedro e a João e a Tiago e a André: eu vou fazer do meu jeito. E Pedro disse: Senhor, eu já pesquei a noite toda. Mas Pedro disse uma coisa interessante. Ele disse: Senhor, sob a tua palavra. E aí, meus queridos amados e amados irmãos, sob a palavra do Senhor, seja um profeta de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua fé. Eu sei que muitas coisas você tem enfrentado, nós temos enfrentado nos últimos dias, um tempo de incerteza, um tempo de calamidade, um tempo de preocupação. Há tantas pessoas que estão tão preocupadas com esta situação, desta enfermidade. Mas eu quero te dizer, o Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe, se você crer, Deus confirmará esta palavra na sua vida. É claro que as preocupações
como seres humanos, nós vamos ter. É claro que nós devemos ter também as nossas precauções sobre o domínio e o poder das autoridades, mas a gente precisa confiar no Senhor. Sob a tua palavra, Pedro está dizendo: eu vou lançar a rede. Louvado seja Deus. Quem sabe nesta noite Deus está dizendo a você: sob a minha palavra, entrega esta causa, sob a minha palavra, confia, eu farei na tua vida, eu farei na tua família, eu farei na tua saúde, eu farei na saúde dos teus filhos, eu farei na saúde da tua esposa, eu farei no meio dos teus. Sabe, mais irmãos, o que está faltando muitas vezes em nós é fé. Está faltando fé. E nós queremos que Deus faça quando nós não temos fé mais, acabou a fé. Mas a palavra do Senhor nesta noite é: Senhor, eu não tenho mais força, eu não sei como fazer isto, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Confiando no Senhor eu vou fazer. E aí Pedro, ele diz: sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar mais uma vez a rede. Se tu creres, meu irmão, se tu creres, sabe, o evangelista São Mateus, ele diz uma coisa tão interessante. Às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente pensa que estamos só, mas eu gostaria de deixar para a vossa meditação 2 versículos aqui no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28. Olha que coisa interessante, o versículo de número 18 e o versículo de número 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Preste atenção. Quem é que tem todo o poder? É o governador do estado? É o presidente da república? É o prefeito do nosso município? É os vereadores? Não, quem tem todo o poder é Jesus. E não é só no céu, na terra também. Outro versículo interessante, verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí a segunda parte do versículo, que eu quero frisar bem: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, esses dias maus que você está passando, e você diz: Deus não está me vendo, não é verdade. Deus está com você. Jesus foi quem disse: eu estarei convosco todos os dias. Então, os piores tempos da sua vida, saiba de uma coisa: Jesus está com você. E diz o texto que Jesus está com Pedro e diz: lança as redes. O que eu entendo desse versículo, quando Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançaria a rede, Pedro está dizendo: eu estou me desprovendo de toda a minha confiança, eu estou ficando desprovido de toda a minha confiança, de todo o meu eu, de toda a minha experiência, porque eu sei neste lago aqui onde dá peixe, onde nós conseguimos ganhar dinheiro pegando peixe, vendendo, suprindo as nossas necessidades. Mas eu prefiro não saber mais agora de nada. Agora eu vou sob a tua palavra. E sob a palavra do Senhor, Pedro lançou a rede sobre o mar. E diz o versículo de número 6: e fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Olhe, meus amados, olha que coisa maravilhosa, que admiração naquele momento para aqueles homens que estão fazendo algo sob a palavra de Jesus. Olha, quando o homem está sem a direção de Deus e quando ele está com a direção de Deus, olha a diferença. Noite toda, com toda a experiência, com todo o aparato, com toda a ferramenta, nada apanharam. Mas sob a tua palavra, no primeiro lance de rede que eles jogaram, eles colheram uma grande quantidade de peixe. O homem fora da direção de Deus e o homem na direção de Deus.
Olha que coisa maravilhosa. Então, meus queridos, estes 2 versículos, o 5, o 6 e o 7, que eles tiveram que convidar o outro barco para o ajudá-los, para levar os peixes, porque eram tantos peixes que o barco não coube. Diz o texto que o barco quase vai afundar. Eles chamaram outro barco para que o ajudasse. E de repente, meus amados irmãos, nós observamos que a vida de Pedro mudou assim. A vida dos apóstolos mudou. Porque Jesus, quando chega, ele chega para mudar. Jesus chega para fazer a diferença na nossa vida. E ele disse uma coisa interessante. No versículo de número 10: e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Jesus está dizendo: a tua profissão termina aqui. A partir de agora tu serás um pregador da palavra de Deus, tu serás um ganhador de almas para o reino de Deus. Aquele encontro que Pedro teve com Jesus naquele dia mudou a vida de Pedro por completo, e também dos seus irmãos, que também foram chamados para o corpo do apostolado de Jesus. Então, meus amados irmãos, a mensagem de hoje, neste culto missionário, porque aqueles peixes têm uma simbologia especial, representado pelas almas que nós ganhamos para o reino do céu. O maior missionário, Jesus Cristo, nos dá o exemplo. E você pode dizer: mas eu tenho vontade, mas eu tenho algumas dificuldades. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto muito de ler esse versículo, que está no capítulo 41 de Isaías, e o versículo 13, para encerrar esta live. Eu quero deixar para a vossa meditação, que diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então, meus amados, nesta noite, diante de tudo que você está enfrentando, saiba de uma coisa: Deus te ama, Jesus te ama, te toma pela tua mão e te diz: eu te ajudo. Recebe esta ajuda de Jesus, recebe esta palavra, creia na mudança de Deus na tua vida, na tua família. Não é esse coronavírus que vai fazer você parar, não é esse coronavírus que vai fazer a igreja do Senhor parar. Não é uma ameaçazinha de um vírus qualquer que vai parar a igreja do Senhor, que vai parar as famílias, que vai interditar a obra de Deus. Não vai, porque esta obra é do Senhor, a tua família é do Senhor, e Deus toma conta dela, e está nas mãos do Senhor, e Ele diz: eu te ajudo. A tua ajuda vem do Senhor, a tua ajuda vem de Deus. É Deus que nesta noite está dizendo: força, fé, coragem. Parece que o cenário está tudo acabado. Não está. Jesus chegou para resolver, Jesus chegou para mudar, Jesus chegou para dar a vitória que você está precisando. Você não sabe como, mas Deus tem os seus meios, a sua ferramenta. Pode ter certeza disso, meu irmão. Olhe para Jesus. Você está recebendo de Deus nesta noite a ajuda de Deus. Não temas, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a toda a igreja do Senhor, a todos que estão nos acompanhando pela internet, os internautas que estão sintonizados com esta programação. E eu quero lhes dizer nesta noite: Jesus te ama, Jesus quer te abençoar. Aceita Jesus. Se você ainda não serve ao Senhor, para Jesus mudar a sua vida, veja a diferença do homem que luta sem Deus e do homem que luta quando Deus chega na vida dele, quando Deus chega na sua família. Então, a partir de hoje, bota a sua fé em prática.
Que Deus os abençoe. Louvado seja Deus. Muito bem, meus amados irmãos, os que não estão conectados no Facebook, daqui a pouco esta programação vai estar também no YouTube. Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor e uma boa noite.